Do consultório aos grandes palcos dos grandes eventos. Nesse episódio, a nutricionista Thaís Vilauta compartilha sua trajetória profissional, sua atuação voltada à saúde da mulher, saúde intestinal e emagrecimento, além dos bastidores do Vale Nutri, o maior evento de nutrição do Vale do Paraíba, trazendo uma conversa inspiradora sobre ciência, cuidado e paixão por transformar vidas através da alimentação. Oi, gente! Tá no ar mais um Força do Vale, o podcast que dá voz às pessoas inspiradoras, trazendo suas histórias de vida, histórias de superação. E hoje a nossa entrevistada é a nutricionista Thaís Vilauta. Ela que tem um currículo invejável, ela cuida da saúde da mulher, cuida da saúde do intestino e tem especialidade em menopausa. Troca a lâmpada, cola a própria bota e adora pizza de calabresa. Essa é a nutricionista que prega comida de verdade. Não é isso, Thaís Vilauta? Isso Tudo mesmo. bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Nina. Que alegria, viu? Te receber aqui. Ai, muito E bom você estar aqui é com essa vocês. figura, né, da força do Vale, essa força Sim. feminina que a gente precisa tanto, não é mesmo, Thaís? Exatamente. Eu gosto de ser essa pessoa bem transparente, né? No entanto, que eu levo bastante da minha rotina, do dia a dia, da vida saudável e também dos perrengues, às vezes, da vida saudável também, que a gente também passa, Você né? Algumas prega vontades. muito isso, Sim. a Nutri de verdade, né? Sim, até porque eu passei por um processo de emagrecimento que me fez querer fazer nutrição. Isso então, é muito legal. Eu emagreci 30 quilos, cheguei a ter obesidade, grau 2, os exames todos, assim, desregulados. Então, me fez, assim, eu falo que eu senti na própria pele. Então, além da especialização, eu passei por isso e agora eu falo que eu enfrento junto com as minhas pacientes agora esse começo ali de climatério, de mudança hormonal e todo o caos que traz a menopausa, né? Ainda a gente brinca bastante, fala assim, nossa, mas o que tem de bom na menopausa? Eu falei, gente, graças a Deus que nós estamos chegando na menopausa, Exatamente, né? é uma Imagina. fase muito especial, Sim, né, Thaís? até porque... Eu queria começar com você hoje falando um pouquinho sobre a sua escolha para essa Sim. profissão que é tão importante para a nossa vida, que é a nutrição. Aonde você vai, você costuma dizer que você é uma ex-gordinha, que a sua luta com a balança foi determinante para você escolher a nutrição, né? Sim. Você tinha quantos anos nessa época? Então, eu acho que desde que dos meus 13, 14 anos que eu faço dieta. É mesmo? Faço a parte alimentar. Aham. E ainda eu tive... Mas a pedido do médico ou porque você, de repente, estava se comparando com outras pessoas? Então, na verdade, eu comecei a fazer dieta porque minha mãe não queria ter uma filha gordinha. É mesmo? Sim. Foi pressão da família? Foi pressão da família. Você estava muito no sobrepeso, Thaís? Então, eu tava bem gordinha. Aham. E aí ia ter festa de 15 anos, e daí aquela fase que A vaidade tem os falou mais alto, né? apelidos. E aí a minha mãe incentivando, sempre muito vaidosa, então vamos lá. Então eu comecei a fazer dieta. Então foi meu primeiro contato com uma alimentação mais saudável, adolescência. E eu brinco que de lá pra cá eu testei todas as dietas possíveis. Em alguns momentos cheguei a utilizar alguns medicamentos. Então eu falo de experiência de emagrecimento, eu falo vida. assim... Tudo que chega lá no consultório, nada é novidade pra mim. Eu já sei até, eu falo assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu falo que é uma constância, a gente precisa mudar na nossa mente. Enquanto a gente não aprende a lidar com aquela situação, a gente não vai ter o progresso do resultado. Vai viver naquele famoso engorda, emagrece, e é o que ninguém quer, né? Ninguém quer um resultado temporário, a gente quer um resultado para sempre. Isso. Então, a gente precisa se conscientizar e fazer as mudanças de hábitos. Necessárias. Ô, Thaís, você entrou na nutrição para ajudar as pessoas a emagrecerem. Só que antes disso, você vendia doce. Sim. A rainha dos doces, então, Taubaté, não é isso? Eu tive por 12 anos uma empresa, eu trabalhava com festas e eventos, e eu não fazia pouquinho doce, gente. Eu fazia uma média de 5 mil doces por semana. Era muito doce. Então, tinha... Mas você comia também? Então, eu nunca fui muito de querer comer o doce já pronto, aquela mesa bonita, não. Eu gostava da parte quando ele tá fazendo, aquele do famoso doce quente. Porque a ali, cozinheira, ó. ela tem que experimentar, né, Thaís? Tem que experimentar. Ossos do ofício, né? E aí eu trabalhava muitos no entanto, doces. Quando eu emagreci, que eu falo assim, isso não é desculpa,
quando eu emagreci os 30 quilos, eu trabalhava com os docinhos. Então, eu cheguei a terminar a faculdade. Qual foi a sua estratégia? Você não experimentava mais? Então, eu comecei a lidar... o que eu percebi, Thaís, paciente, e o que eu percebo com os meus pacientes também. O fato de você não ficar sentindo fome, o fato de você enganar o seu cérebro, que eu falo, a gente tem que enganar ele. Colocar coisas, por exemplo, chás, ter alguns lanches, não ficar muito tempo sem comer. E aí me foi dando ajudava certo. Bastante. E não, eu falo o famoso não experimentar, porque eu tenho compulsão alimentar. Entendi. Então, não pode começar. Não posso começar. Então, eu sou famosa assim, se eu comer eu como 20. Então, às difícil vezes... ter o controle. Exatamente. Mas é assim até hoje, Thaís? Hoje em dia, eu tenho mais controle, mais consciência, eu acredito, por trabalhar com a nutrição. Mas, de vez em quando eu tenho umas pacientes que falam assim, dá aqueles ataques de pelanca, daí a gente brinca, eu falo assim, gente, é normal, só voltar, não pode ficar olhando esse aquele... momento, né? Que acontece muito com as mulheres. Às vezes, alguma pressão psicológica, algum problema no trabalho, com o filho, com o marido. E primeiro momento, assim, maioria... Vai descontar na comida. Na comida. Entendi. E aí ela se culpa, aí ela começa a não querer voltar pra dieta, começa a se sentir feia. Eu falo, gente, a gente não pode ficar naquele buraco ali. Vamos sair, vamos voltar, recomeçar. Caiu ali numa refeição, na próxima você já volta, esquece o que passou. Nada de querer ali ficar, já que, o já que leva você... Não pode perder muito tempo, né, Thaís? Não pode. Thaís, mas aí você não parou no emagrecimento. Não. Você foi se especializar no intestino e na saúde feminina, né? Sim, eu me formei e senti a necessidade... esse interesse? Porque você foi do emagrecimento pro intestino e agora você tá na menopausa. Sim. Como que você fez esse link? Então, eu falo que a gente vai muito... A gente vê algo que mexe com a gente, né? Eu fui fazer obesidade e emagrecimento no Albert Einstein, porque eu senti a necessidade não só da faculdade, mas não só de ter a vivência, né? Ter algo ali, assim, olha, eu sou especialista nisso que eu tô te falando. Eu não só vivi, mas eu estudei e me especializei naquilo. Tá. Então, eu queria trazer toda essa parte técnica também, que não foge muito também do que a gente passa no dia a dia. A gente tem a parte técnica, mas a experiência conta muito. E o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. A gente cuidar do intestino, ele vai controlar ali a sua sensação de fome, saciedade, a absorção dos nutrientes está no seu intestino. O intestino ali mais constipado, a pessoa não tem um certo humor, ela não tem um rendimento. Então, tá tudo ligado ali no intestino. Então, me fez perceber a necessidade do intestino estar funcionando bem para que a pessoa consiga o emagrecimento. Foi um caminho natural. Foi um caminho natural. Foi estudando e vendo a necessidade de me aprofundar naquele assunto. Entendi. E aí eu fui para a saúde da mulher. E dentro da saúde da mulher, você pega todas as áreas, desde preparação ali para fertilidade, gestação, adolescência, tem todos, e eu me deparei com o climatério e menopausa. Com aquela que mulher, é uma fase tão assim, temida por nós mulheres, né? Exatamente. E é o que eu quero, é minha bandeira, e que eu tenho um sonho de um projeto social de levar para essas mulheres, para que elas não é o fim da vida delas. Sim. E muitas pessoas acham que Você acha que falta informação? Falta muita informação. Eu vejo que algumas mulheres têm muito preconceito com a menopausa. E hoje em dia, por conta da rotina, por conta da mudança hormonal, da alimentação, as mulheres estão ficando cada vez mais cedo, entrando nessa menopausa. Tem gente com 35 anos entrando na menopausa. Por que você acha que tem essa mudança? Porque eu lembro que mulheres de 50, 60 anos falavam de menopausa quando eu era criança. Hoje as meninas de 30 já estão preparando o corpo para menopausa. Sim. Daqui a 10 anos desse jeito, as meninas de 20 vão estar falando em menopausa. Então, a gente vê uma antecipação dessa fase. Sim. Isso realmente está acontecendo? Então, ou você acha que é só a conscientização? Tem muito da conscientização e do fator que as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, as pessoas não chegavam nem ali nos seus 50, 60 anos. A expectativa de vida subiu. A expectativa subiu. Entendi. Que ela subiu, aí a necessidade de
de cuidar mais, né? De ter uma qualidade de vida. Porque ninguém quer chegar lá nos seus 80, 90, 100 anos lá se arrastando. É a gente verdade. quer viver bem. E a mulher de 50 anos hoje na menopausa tá muito mais ativa. Sim. E ela tá transando, inclusive, né? Exatamente. E só que isso impacta muito na vida da mulher, porque ela tem essa mudança hormonal dela, que reflete ali no seu cabelo, na sua saciedade, no seu paladar. O paladar da mulher muda, o intestino dela muda, o humor dela muda, o desejo dela muda, dela começa a achar que ela não tá nem gostando do marido, e na verdade é a parte hormonal. O calorão, a parte da névoa mental, que ela começa a falar com você e fala assim, nossa, mas o que eu tô falando? Difícil de concentração. De concentração. E a memória. A memória fica ruim. Mas calma que a vida ainda não acabou, tá, Insônia. gente? Eu falo assim, mas isso tudo, gente, é uma fase. Quando vai vir o lado bom da menopausa? E o lado bom é que a gente tem estudos e comprovação científica que a nutrição, com os fitoterápicos, eu também, por conta dessa necessidade, fui fazer pós-graduação em fitoterapia, que a gente demais. utiliza as plantas, os chás, as tinturas, para melhorar de forma natural os sintomas. Esses efeitos todos. Exatamente, não só da menopausa, mas outras coisas como compulsão alimentar, como insônia. Então, a gente consegue modular esses hormônios de forma natural, porque nem todo mundo pode fazer reposição hormonal. Entendi. Então, a gente tem que tratar essa mulher por um todo. Então, a gente começa, a alimentação começa, a gente começa a colocar alimentos que vão fazer de forma natural que o corpo dela produza, né? Faça tenha esse impacto na saúde dela. Para a mulher que está vivendo essa fase de menopausa, qual que é o alimento assim mais vilão, que prejudica, que inflama essa mulher? Então, o alimento mais vilão é o álcool. O álcool. O álcool é o alimento mais vilão. Ele acaba sendo mais vilão que o açúcar. É mesmo? Exatamente, porque o que acontece? O álcool é algo que o nosso corpo não reconhece, mais até que o açúcar. Então, quando a gente consome o álcool, essa mulher que está na menopausa, ela já tem uma deficiência de hormônio. Então, o corpo, quando ele recebe o álcool, ele vai ter que digerir, fazer aquela absorção daquela substância. E aquilo para o organismo é algo que ele não conhece. Então, entre fazer a metabolização do álcool e produzir o hormônio, ele vai metabolizar o álcool. Então, essa mulher que já está com o hormônio bem baixinho ali, praticamente quase zero, vai ficar na metabolização do álcool. Vai ter uma queda ainda maior. Uma queda ainda maior. E o mesmo acontece quando a gente consome o excesso do açúcar. Essa mulher geralmente, às vezes, pode estar com uma resistência à insulina, porque a tendência é ter um acúmulo maior de gordura na região do abdômen. E então, que é a famosa pochetinha, né, Thaís? A pochetinha, que ela não tinha, que ela começa a ver em volta do umbigo uma gordura que ela não tinha. E que normalmente as pessoas treinam e fazem dieta, é a última gordura que a gente vai conseguir eliminar. Exatamente, é uma das coisas que eu falo para as minhas pacientes. Se até então ela nunca fez atividade física, sinto informar, você vai pegar amor pela atividade física, principalmente musculação. Sim. Porque muitos estudos mostram e comprovam que até o treino, principalmente do quadríceps, do músculo da nossa coxa, quando ele é bem treinado, ele consegue metabolizar e melhorar a nossa resistência à insulina. É mesmo? Exatamente, ele melhora o nosso metabolismo. Então, bora, mulherada, treinar as pernas, ficar bastante com essas pernas agachamento. Fortalecidas, porque ele vai te ajudar metabolicamente. Então, atividade física, ajustar a qualidade do seu sono, melhorar o intestino. A gente coloca alimentos que têm o poder de ser fitoestrógenos, ou seja, aumentar esse estrogênio de forma natural, que é o que cai nessa mulher. E a gente consegue regular ali, consegue melhorar a qualidade de vida. Eu falo que minhas pacientes na menopausa, elas têm um plus, porque eu fico em contato com elas. Ontem mesmo, uma paciente era 9 horas da noite, ela falou assim, eu tô com calorão e eu não tô conseguindo dormir. Eu falei assim, deixa eu olhar a sua suplementação. Então, dobra ela, toma agora, dorme, me conta como é que vai ser. Então, eu gosto de acompanhar. A rotina mesmo, né? Não só dessas pacientes, mas eu gosto de estar ali de perto, sabe? A famosa galinha lá com seus ovinhos. Então, traz todo mundo pra perto. Quanto tempo que dura uma menopausa? É claro que isso depende de mulher para mulher, mas em média, Thaís? Em média. A menopausa, os sintomas do climatério, ele pode começar 5 anos antes,
Porque a menopausa nada mais é que você ficar 12 meses sem menstruar. Tá, o que é o Tá. climatério? São os efeitos colaterais antes da grande menopausa. Então, climatério a gente chama de todo o período da transição da menopausa dessa mulher. Então, tem a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. E esse período a gente chama que ela tá no climatério. Entendi. E aí, o que acontece? 5 anos antes dessa mulher entrar na menopausa, ela já pode ter os sintomas sem alterar os exames hormonais, que é onde a mulher começa a achar que ela tá ficando louca. Porque dela começa a ter todos os sintomas da menopausa. Mas ela ainda não está na menopausa. Mas ela não está. Aí ela leva os exames para a médica dela está normal, tá ótimo seus exames, é coisa da sua cabeça. Daí ela fala assim, gente... Nessa época, a mulher ainda pode engravidar? Ela Nessa ainda época ela pode. ovula? Pode. Tá. O que acontece? Ela ovula uma menor quantidade, mas ela pode. Até mesmo na transição ali, em que ela tá começando na menopausa e que ela tem as falhas de menstruação, ela pode engravidar sim. Então, ela tem que tomar cuidado. Então, essa mulher é nessa fase dessa transição, uma solução para ela não sofrer tanto é um nutricionista especialista em climatério e menopausa. Precisa procurar. Ela não pode estar utilizando, começando a reposição hormonal, e aí a gente, através dos fitoterápicos e alimentação, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Entendi. E aí, nessa fase da menopausa, tem umas que fazem reposição, outras não, e a gente consegue conduzir com a alimentação, consegue fazer com que ela tenha melhora, e na pós-menopausa também, a gente também consegue melhorar essa mulher. E tem aquelas que passam, gente, que não sente nada. Que não tem nada. Essas foram abençoadas por Deus, né, Thaís? Não tem calorão, não tem nada, que nem imagino. Fala assim, esses dias eu dei uma palestra e ainda ela falou assim, olha, eu passei pela menopausa, eu não senti nada. A minha irmã sentiu todo, esticou tudo que você falou. E tem gente que não passa, então é muito de pessoa para pessoa. E a gente vai lidando com isso. Lidando. Somos mulheres, né? Que não conseguimos. É mesmo. Ô, Thaís, você estuda muito para estar onde você está. Continua estudando, não para nunca. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, do seu projeto, que é o Vale Nutri. Sim. É o maior evento de nutrição do Vale, né, que você está encabeçando. Mas hoje a gente tem a internet, os influenciadores, também trazendo informações sobre nutrição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como é ser nutricionista nesse tempo que você lida com os influenciadores, que muitos deles ainda nem fizeram nenhuma faculdade para palpitar sobre alimentação. É difícil. Como que você convence as suas pacientes de que aquilo que aquela influenciadora que ela gosta disse não é verdade ou não é bem aquilo? A gente fala que hoje em dia a gente não basta estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação, ler artigos científicos. Você tem que ser blogueira, né? Você tem que... É um mercado. A sua capacidade Exatamente. Você postar as coisas na internet, você chamar a atenção daquele seu paciente, e ele chega no consultório, às vezes, com uma lista de coisas que ele quer tomar e coisas que ele quer fazer, porque ele viu a influenciadora indicando, ou a atriz, ou a cantora, ou quer usar aquele medicamento, emagrecer rápido. Exato. E só que nem tudo é bom para todo mundo. E não existe uma receita de bolo. E o que a gente fala, é ruim, eles roubam, tipo, digamos assim, pacientes. Não, porque assim, muita da informação da internet é um pouco meio fantasiosa, as pessoas vendem algo que às vezes é muito difícil de alcançar ali. Até porque a maioria das influenciadoras que indicam e falam sobre emagrecimento são pessoas que já passaram por intervenções cirúrgicas. Exatamente. Né? O que eu sempre falo. É muito fácil você falar para uma pessoa assim, para de comer, você é gordo por ser vergonhice. Exato. Você não passou por isso. Eu falo assim, eu posso falar para você que não é fácil emagrecer. Eu passei pela obesidade. Não é fácil. Quem fala que emagrecer é fácil está mentindo. Quem nunca teve problema com a balança. Porque quem já teve que emagrecer sabe que não é fácil. Não é que você passa fome. Você tem que fazer outras escolhas e você vai passar vontade em algum momento, sim. Não vou mentir que não. Eu falo isso para meu paciente, sou bem realista. Dá pra gente comer bem, dá pra fazer receitas, dá pra fazer coisas muito gostosas. Hoje em dia tem inúmeros produtos no mercado,
mas tem algumas coisas da sua rotina que não dá. Eu brinco, tem até um episódio que uma vez um paciente chegou e falou assim pra mim, Nutri, eu vi que no meu cardápio, fiquei muito feliz, podia comer carne de porco, né? Porque eu libero filé mignon suíno ali, ou um lombinho. E aí tem, assim, eu dou uma listinha de cortes de carnes magros. Aí ele falou assim, aí sabe o que eu tô fazendo no almoço? Eu o quê? Tô colocando torresmo na air fryer. Então ele tá mais saudável. Eu olhei na cara dele, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu falei assim, olha, o torresmo só tem a parte da gordura dele. Por mais que ele esteja na air fryer, ele tá com gordura. A gordura tá ali. A gordura tá ali. Eu falei, então, essa gordura ele não tá tirando. Então não é esse. Não é esse porquinho que eu falei pra você comer, não. E são coisas que acontecem e às vezes são algumas informações. Mas isso, gente, não é só paciente, não. Às vezes eu já cheguei em aniversário que todas as minhas tias estavam lá sentadas assim. Amanhã a gente vai fazer o chá. Eu falei, que chá que vocês vão fazer? De casca de banana, que eu li na internet, que tá emagrecendo super. Eu falei, vocês não estão fazendo isso, né? Todo mundo sabe que vocês são minha tia. Vai achar que eu que tô mandando vocês fazerem chá de casca de banana pra emagrecer. Pra você ver o poder da internet, né? E elas acreditam. Eu falei, isso é sério que vocês vão acreditar? Aí todo mundo comendo pizza. E aí amanhã, no outro dia de manhã, ia tomar o chá de casca de banana porque elas emagreceram. Eu falei, no máximo, vocês vão ter dor de barriga. Porque emagrecer, vocês não vão emagrecer. Mas são coisas que a gente tem que lidar o tempo todo, né? O tempo todo com a internet, com a desinformação que a internet às vezes faz. É mesmo. Mas, por um lado, é bom que às vezes o paciente chega ali já com certo conhecimento de algumas coisas, ele não chega assim tão perdido. Antigamente, o paciente chegava e ele não sabia nem que era proteína, carboidrato, e hoje em dia ele já chega com certo conhecimento. A gente precisa ajustar ali e falar que é para um, que é para outro, conforme o seu objetivo. Eu lembro que antigamente, quando a gente ia ao médico e a gente duvidava daquilo que o médico estava dizendo, a gente ia numa enciclopédia. Hoje as pessoas têm esses chats da vida que trazem informações gerais sobre tudo, né? Sim. Um dos temas bem interessantes que a gente gosta de falar em palestra é: você está preparado para competir com o ChatGPT? Qual o seu diferencial como profissional? Gente, nunca o ChatGPT vai ter a emoção de um profissional, de olhar no olho. Já tive experiência de paciente que estava passando por compulsão alimentar, que chegou a chorar porque não conseguia se controlar, que comia muito ali. Eu fui entender. Mas o que está acontecendo, o que está desencadeando, porque esse é o papel do nutricionista, não é ele passar uma dieta e tchau, é entender qual o momento, exatamente, qual o momento da vida que essa pessoa está passando, qual é a necessidade. Às vezes ela está num momento em que só fazer boas escolhas é o suficiente, às vezes não dá para fazer uma restrição. Tem momentos que tem gente que tem uma festa, um evento, que dá para fazer uma dieta super restrita e para conseguir um objetivo. Então cada um não é igual ali para todo mundo, né? Thaís? Não é igual. Tem um momento ali que está passando que a gente consegue ajustar. E o rótulo, Thaís? Hoje a gente vê que o mercado nutricional vem falando bastante sobre rótulo, informações no rótulo. E aí tem as pessoas que têm, muitas vezes, algumas restrições. Só que vem termos que muitas vezes a gente não entende, né? É a nossa maior briga, né? Você percebe isso no consultório? Eu percebo, porque às vezes eu apanho dos rótulos, gente. É mesmo? Nem às vezes eu vou olhar e eu falo assim, nossa, gente, mas tá tão pequeno que eu falei, é pra não enxergar, né? Eu fico pensando num idoso ou uma pessoa que tem uma dificuldade de visão para enxergar. Exato. Então, as pessoas são deviam termos ser. São termos diferentes. Né, a Thaís? gente tem conhecimento, mas muitas vezes as outras pessoas não. E aí, em corantes, em coisas... E, querendo ou não, o Brasil ainda libera muita coisa aqui no exterior, não é? Já é proibida, né? Então, eu acho que vale uma rotulagem, apesar de ter sido feita uma reforma nessa rotulagem, ter que ter outras informações, deu uma melhorada, mas ainda não está como gostaríamos. Você falou sobre a proibição que existe fora do Brasil e aqui a gente consome muito, por exemplo, o corante de caramelo. Sim, exatamente. Ele é altamente cancerígeno, tem comprovação científica. Em muitos países ele é proibido, no Brasil não. Tá, e aonde que a gente encontra esse corante de caramelo, por exemplo? Na Coca-Cola. Na Coca-Cola. Meu Deus, aqueles salgadinhos.
Então, o glutamato de monossódico, que é aquele alimento altamente palatável, que tem salgadinhos que dá para faz abrir o apetite. Que faz com que aquelas você não consiga comer um só, coloridas. sabe? Sim. Aquele... Então, ele é um alimento muito ruim, ele dá... Porque é viciante, Thaís? Ele é viciante, ele faz com que você não coma o famoso... Você não consegue comer um só? Sim. Tem Então, até empresas que usam isso como marketing, exatamente. E são coisas que, ao longo do excesso do dia a dia, faz muito mal para a saúde. Os adoçantes artificiais, já foi comprovado ali que pode vir a prejudicar, a ser uma das coisas que causam Alzheimer. Então, é onde a gente bate na tecla. Que precisa utilizar o adoçante? Adoçante natural, um estévio, um xilitol, eritritol. Nada do sucralose da vida, aqueles outros adoçantes que fazem mal para a saúde. Sim, Nem tudo que é diet, light é saudável, gente. Parem com esse rótulo. É diet, é light, ou não tem glúten, não tem lactose, é saudável. Não. O que é saudável é o que não tem rótulo. É comida de verdade. Comida de verdade. Thaís, e agora tá na hora daquele bloco maravilhoso que a gente ama, que chama Vale ou Não Vale. É um bloco leve, delicioso, mas que também pode ser polêmico. Eu faço perguntas para você e eu gostaria que você respondesse assim rapidamente, mas vale defesa também. E aí você vai me dizer se vale ou se não vale. Tá pronta? Tá. Tá na hora do bloco Vale ou Não Vale? Nutri, tomar suco detox todo dia para emagrecer, vale? O suco detox é ótimo para a parte nutricional, mas para emagrecer ele não vale. Você não vale. Pode... o que acontece? Ele não vai te fazer emagrecer. Tá. Ele vai ajudar o seu organismo realmente a melhora de detox. Ele pode te ajudar ali como sendo uma refeição que vai te dar energia ao longo do dia, suprir a parte de imunidade, que é sensacional, mas emagrecer não. Vale ou não vale ficar sem carboidrato por moda? Não, eu não sou do tipo que tira totalmente o carboidrato, até porque... Ele não é o grande vilão no emagrecimento? Ele não... A quantidade dele, sim. Ele zerar, não. Porque, na verdade, ele é o ingrediente principal do nosso cérebro. Então, a gente precisa do carboidrato pra gente fazer as funções do dia a dia. E a turminha que tá querendo ganhar músculo, ele é o que faz o seu músculo crescer. Então, tá sem carboidrato? Vai depredar ali sua massa muscular. Vale ou não vale comer chocolate na TPM? Olha, isso é polêmica, hein? Esses dias eu gravei um vídeo sobre TPM e o que comer. Porque realmente na TPM, o metabolismo da mulher fica mais acelerado, ela pode comer mais, porque ela tá gastando mais. Só que nem tudo que pode te convém, porque é o que acontece. O chocolate 70% pode sim, mas o excesso de açúcar ou de industrializado vai inflamar essa mulher e dar mais cólica e fazer com que ela tenha mais TPM. Então, tomar cuidado com os excessos. Mas o chocolate, sendo 70%, vale. Vale. Endometriose, chocolate, então, nem pensar. Se tiver com muita vontade, uma pequena quantidade, pode estar colocando. Dia a dia, não. Vale ou não vale usar chá para substituir uma refeição? Chá para substituir refeição, não. Chá ao longo do dia para controlar a ansiedade, chá para regular, acelerar o metabolismo, para imunidade, para modular paladar, sensacional. Amo chás, todas as pessoas deviam ser adeptas do chá. A quantidade de polifenóis que eles têm, a quantidade de melhora para o seu organismo que você pode ter com chás, ajuda muito no emagrecimento. Thaís, hoje a gente tem muitas opções de chás, a gente conhece mais também sobre a eficácia deles. Se você pudesse eleger aí os 3 melhores chás da vida, que toda mulher tem que ter. Chá verde, campeão. Não pode faltar. Não pode faltar. Chá mate e o chá de gengibre. É o nosso anti-inflamatório natural. Então, são 3 chás, assim, que toda mulher pode tomar e ajuda muito. Legal. Dá resultado. Nutri, vale ou não vale comer Big Mac mais com refrigerante zero? Gente, o que eu vejo... Pizza com refrigerante zero, salgado com refrigerante... Gente, a Nutri também, quando vai comer, ela toma um refrigerante zero. Ela tá falando isso pra porque ela sabe. O peso na consciência. O peso na consciência. Mas, na verdade, o que acontece? O refrigerante zero, às vezes é questão de sabor, a pessoa cria o hábito, né? Tá. Mas o refrigerante zero, gente, o que as pessoas não sabem é que o adoçante dele é artificial. Então, tomar cuidado com o excesso. Tá.
Nutri, eu queria falar um pouquinho mais sobre o intestino. A gente tem visto na mídia muitos famosos, inclusive, alertando sobre o câncer de intestino que vem, parece que aumentando assim drasticamente. Queria que você falasse a importância de cuidar da saúde do intestino. Hoje a mídia tem falado bastante também sobre isso, de olhar o seu cocô, o formato, Sim. né? Existe o cocô bonito, Nutri? Existe o cocô bonito, aquele cocô que parece, ó, vou até desenhar, aquele cocô que parece uma banana nanica, lisinho, sem estar quebradiço, aquele cocô que você não tem dificuldade para você fazer. E a diarreia ou a constipação não é cocô normal, gente. Tá. Às vezes a pessoa, muitas mulheres têm a diarreia e acham que é normal, porque pra mulher ela fica assim, ai, tá sem barriga. Se sente então, mais... se ela tem o intestino solto, ela não quer, tipo, modificar Tem isso. gente que causa isso até dando a sensação de que fica mais magra. Exatamente. Qual que é o prejuízo para a saúde da mulher? Ela não tem absorção dos nutrientes, começa a ter baixa de ferro, de vários nutrientes importantes, aí começa a ficar com o cabelo feio, pele ressecada, unha quebradiça. Então, ter diarreia não é legal, sem falar que ela fica desidratada. Então, a gente não pode ficar. E a diarreia, gente, provocada, ela vai meio que rompendo o nosso intestino. Ele tem, nas paredes do intestino, ele tem uma proteção, como se fosse um gel. Quando a gente tem diarreia, a gente começa a eliminar isso e começa a causar feridas nessa parede do intestino. Então, a gente começa a ter a maior infecção, uma desbiose, aí pode dar uma doença autoimune, ou a pessoa começa a desencadear outras doenças por conta dessa diarreia intestinal. Entendi. E sobre a água, para a gente encerrar esse bloco, a importância de tomar água, Nutri. Tem gente que não gosta de tomar água. Precisa tomar água. Chá substitui água? O chá pode entrar, contabilizar ali, porque ele é feito com água. Mas nenhum líquido no mundo substitui água. A água é o nosso solvente natural. 70% do nosso corpo tem água. Então, a gente precisa se hidratar. E é tão importante que se a gente ter o hábito de tomar 600 ml de manhã em jejum, você consegue acelerar o seu metabolismo em 25%, que vale uma caminhada de meia hora todos os dias. Legal. Então, se você não tem o hábito de tomar água, comece a colocar isso no seu dia a dia. Até porque se você não tomar água, vou até olhar aqui bem na câmera e falar para você, saiba que a água que o seu organismo vai utilizar para fazer as funções dele é a água do seu cocô. Como se a água voltasse. Exatamente. Puxa do intestino e passa pro organismo fazer as funções dele. Precisa de água, né? É onde as fezes ficam mais ressecadas. Tá com as fezes mais ressecadas? Provavelmente a quantidade de água aí não está sendo suficiente. E aí tem um cálculo, né, de quantidade de água equivale a peso, não é isso? Sim, a gente calcula em torno de 0,35 a 0,40 por quilo de peso. Ou seja, a gente vai multiplicar. Por exemplo, uma pessoa tem 70 quilos, vai multiplicar por 0,40. Tá. E aí a quantidade que der é a quantidade de litros de água que ela vai tomar. Tem criança que tem dificuldade em tomar água e a mãe dá suco. Pode ou não pode? Então, o suco, gente, é algo que a Nutri, assim, fica meio alerta no suco. O que acontece? O excesso de suco, às vezes, pode desencadear nessa criança uma resistência à insulina, porque é a parte do açúcar da fruta. O suco não Mesmo substitui... suco natural? 100% Mesmo natural? suco natural, ele não substitui a água. Então, ele sendo tomado com um ovinho ou com uma proteína, ainda a gente até dá para adaptar ali. Cuidado com os sucos de laranja, porque o excesso de laranja ali naquele suco pode vir ali atrapalhar. Não que vai prejudicar, dar alguma doença o suco. Mas dependendo da situação de saúde, ele não é bem-vindo naquele momento. Uma vez ou outra, vai sair ou vai em alguma festa, tudo bem. Dia a dia, suco natural ou suco de caixinha, cuidado. Tem que ser visto individualmente se você pode ou não pode. Come a fruta, pode ali, come a fruteira inteira. É melhor comer a fruta do que tomar um suco. Exatamente. Entendi. Alguém já colocou em você o fracasso do não emagrecimento, Thaís? Eu acho, tipo assim, de não emagrecer, eu gosto muito de desafios. Então, eu sou movida, assim, bastante se a pessoa falar assim, você não vai conseguir, aí eu vou provar pra ela que eu vou. Então, eu acredito Algum paciente que não conseguiu emagrecer e voltou no consultório? Já, a gente, às vezes, no primeiro momento, quando a gente tá começando a atender, a gente sofre junto, né? Depois a gente começa a lidar melhor com essa situação.
E aí, eu já tive pacientes que já chegou e falavam assim pra mim, eu não fiz a dieta, eu vim aqui só tomar um café com você, porque eu gosto de conversar com você e não fiz. Aí você se sente frustrada, né? Porque você fala assim, aí você fala, olha, não é isso, não é saudável, você tá rasgando seu dinheiro, só voltei a fazer. Eu falei assim, olha, você tá jogando seu dinheiro fora, qual é o seu objetivo? E também já tive experiências da gente fazer o plano, porque você faz o plano, você vai, você monta pra ela, a pessoa não faz nada e volta, e aí você explica. E porque às vezes a pessoa tá passando por um problema de saúde. Sim. E eu acho que mais do que quando é parte de estética, a gente releva. Quando é parte de saúde, aí realmente isso dá aquele negocinho aqui. Porque daí dá uma preocupação. Então, mas assim, a gente aumenta a responsabilidade. A gente aprende a lidar, mas eu já tive pacientes que eu não atendi mais. Que eu falei assim, ó, de chegar, eu passar a dieta, a pessoa não fazer. Passar a dieta e voltar. Eu falei assim, olha, a partir de agora eu não vou mais te atender. Porque você não está seguindo as coisas que eu estou falando, você está com um problema de saúde, pode vir a gravar e é o meu nome que você está carregando. Então, eu não vou mais estar te atendendo, então você procura um outro profissional, porque a gente não conseguiu chegar no acordo. E aí é dolorido, porque uma dessas pessoas foi uma amiga minha. E eu tive que falar para ela, eu falei, eu não vou te atender, porque, Continuo sua amiga. Continuo sua amiga. Mas encerro aqui o relacionamento de nutricionista. Ela estava com pré-diabetes, ela virou diabetes, teve que utilizar a insulina. E eu falei, até que ponto você vai chegar sem fazer dieta? Eu não gosto de comida. Eu falei, não é questão de gostar, é questão da sua saúde. Então, a gente precisa... a gente é muito legal, mas quando a gente lida com saúde, a gente quer o bem-estar da pessoa. Então, a gente precisa ser firme, porque tudo que a gente faz é com embasamento científico e com estudo. Então, a gente é legal, a gente libera algumas coisas... Mas não dá pra ser oba-oba. É a sua saúde que eu tô cuidando. Eu acho que até o paciente tem as fases da negação, de querer desistir, né, Thaís? Sim. De achar que vai fracassar, né? E tá tudo bem. Tá, tem os momentos. Eu falo, enquanto você quer fazer, porque tem aquele paciente que realmente não consegue. Esse daí eu não vou desistir dele nunca. Aquele que tentou, que comeu, que não gostou, vamos mudar o cardápio, vamos mudar a dieta, vamos mudar a receita. Você pode ter certeza que eu não vou desistir. Agora, você chegar e falar assim, eu não gosto, não quero nada, eu não vou comer, como é que eu vou tratar esse paciente se ele não quer nem tentar? Sim. Então, você precisa querer tentar, você precisa gostar de você. Eu brinco, eu falo assim, se eu perguntar aqui pra você, né, você estaria disposto a morrer por causa de uma pessoa que você ama? Aí todo mundo fala, eu morreria. Aí quando eu pergunto assim, você estaria disposto a cuidar da sua saúde, para você ver quem você ama ali, para você cuidar de um filho, para você viver? Daí a pessoa reflete e fala, nossa, e são coisas que a gente precisa se conscientizar. Não é que o nutricionista é chato, que proíbe tudo, que não quer, mas ele está pensando no seu bem-estar, é o trabalho dele, é o meu trabalho. Às vezes é chata. Ô, Thaís, eu queria conversar com você agora sobre o projeto Vale Nutri. Sim. É um projeto que está ganhando cada vez mais força e você é a idealizadora disso tudo. Como que nasceu? O Vale Nutri nasceu da oportunidade que eu tive logo quando eu me formei de estar indo em vários eventos, em vários cursos e reparando na linguagem, no aprendizado, no que é passado nesses cursos com o que é na faculdade, assim, é um mundo totalmente diferente. E aí, a necessidade de trazer para as outras pessoas, por que não para o Vale? Afinal de contas, o Vale do Paraíba tem o maior número de faculdades, de alunos, e nem todo mundo consegue ter o acesso para ir para São Paulo, ou ir para um Rio de Janeiro, ou ir para qualquer outro lugar. Então, o que eu quis trazer? Eu quis trazer um evento para nossa região, do porte dos grandes eventos e de acesso para os palestrantes. Sim. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas vão nesses grandes eventos e não conseguem nem chegar perto do palestrante ou tira uma foto, mal fala. No evento, no Vale Nutri, elas conseguem conversar, conseguem tirar dúvida, trocar conseguem tirar foto, né? Exatamente. Consegue ali fazer network com outras pessoas, conhecer empresas. Eu vi muitas pessoas, eu não sei se já por eu ter experiência com a minha nutricionista na época, quando eu me formei, muitos nutricionistas nem imaginavam que eles recebem visitas de empresas, que eles têm acesso à amostra, eles podem conhecer os produtos. Eu vi gente que se formou comigo comprando as coisas para dar para o paciente, para eles experimentarem.
E é um cadastro que você faz. Então, eu trago essas empresas para conhecer esses alunos, para conhecer esses profissionais, para ter esse network e ver o quanto o nosso Vale do Paraíba é formidável. Quantas pessoas temos aí, quantos nutricionistas referentes nós temos aqui na nossa região. E aí fortalece, né, todo esse movimento nutricional. Fortalece, sim. Eu sempre coloco um espaço... E a gente consegue até trazer novidades, né? Sim, eu coloco sempre um espaço de pessoas que são exemplos da nossa região, que conta trajetória, carreira. A maioria, às vezes, pessoas que mudaram de profissão e viraram nutricionistas por paixão. E aí, estão ali com a famosa agenda cheia. E aí, para trazer esse conhecimento, para trazer esse outro lado, né? O aprender ali no evento e colocar na prática dosagens, suplementações e o que tem de mais atual, porque você sai ali com uma bagagem de tudo ali. Mas você precisa saber o que você quer ali na nutrição, qual público você quer trabalhar. E ali nas palestras a gente traz as referências do Brasil para nossa região. Legal. E agora a gente está na hora daquele quadro Vale Cada Caloria. O Vale do Paraíba, ele é riquíssimo em pratos típicos, né? Sim. E eu tenho certeza que cada um tem o seu prato típico, né, da preferência. São Luís do Paraitinga, a gente tem o prato do afogado, que é uma carne cozida maravilhosa e que existe uma festa em São Luís e que atrai milhares de turistas. Vem, inclusive, muita gente de fora. Depois a gente tem a festa da colônia italiana em Quiririm, em Taubaté. Inclusive, tivemos recentemente, que também atrai muitas pessoas com pratos italianos típicos. A gente tem também o bolinho de Caçapava, que é um bolinho de São João, da festa de São João, que acontece sempre no mês de julho, é uma festa muito tradicional. Mas eu queria saber da Nutri qual é o seu prato preferido. Claro que perante todos esses pratos deliciosos, eu vou puxar a sardinha, porque é mais saudável, né? O afogado, que é uma carne cozida, com legumes, tem mandioca, pode ser acompanhada ali com uma farofinha ou com arroz. Ai, que delícia! E é uma delícia, E remete é uma muito à delícia. comida caseira, à comida de verdade, à comida de casa. Então é aquela comida saborosa que é feita ali de tudo no capricho, no fogão a lenha. E é legal porque é uma festa religiosa, tem a festa do divino, né? E que atrai muitos turistas para a cidade de São Luís e as pessoas pegam filas quilométricas com as suas vasilhas para ter acesso, para saborear esse tempero do afogado de São Luís. Agora, você tem alguma memória afetiva, algum prato de algum familiar que quando você lembra da Thaís criança, você comia assim de lamber os beijos? Olha, gente, a minha família é boa do garfo, viu? É mesmo? Adora cozinhar as coisas. E não é nada saudável, tá, gente? É uma briga com a Nutri. Eu até filmo quando tem os eventos, eu falo assim, nada de dieta. Ele já começa assim, ninguém vai fazer dieta aqui. E qual que é o prato que faz muito sucesso na família? Olha, geralmente o prato que faz mais Eu sucesso... ouvi falar que tem aí uma farofa de pescoço. Eu sabia que ele ia falar. Gente, esse é um prato de Natal. É um não prato é só natalino. esse. A minha família briga comigo. É A minha um dos tia pratos fala assim, mais famosos. A Nina, a minha família fala assim, toda vez, para de falar nas entrevistas que o prato da nossa família é a farofa de pescoço. Mas é delicioso e nutritivo, né? Sim, até porque ela é rica em colágeno, né? Tem as outras partes do frango. E é o frango pescoço também. do frango mesmo, É o pescoço do frango mesmo. Começou com tem quem, o peito. Thaís? Começou com a minha bisavó, fazendo no Natal, Nossa, daí foi pra minha muito avó, tradicional. com as minhas tias. Aí tem também de família que sempre faz uma massa também, que daí eu venho de família italiana. Então, massa, o famoso a macarronada com frango assado no domingo. Que é delicioso, Que né? é uma delícia. E aí, gente, dá pra você diversificar, porque na minha família é uma lista. Minhas tias têm buffets, outra de faz bolo, eu já fiz doce. Então, reúne todo mundo, cada um leva um prato de doce, tudo. Nossa, mãe! Ô, Thaís, o podcast A Força do Vale traz pessoas como você com histórias de superação, de luta, histórias inspiradoras. Você gostaria de trazer hoje para o nosso podcast alguma história que te inspira? Qual é a força que te inspira todos os dias?
Eu acho que você não desistir dos seus sonhos. A nutrição, eu cheguei a fazer nutrição, cheguei a trancar minha faculdade. Aí eu comecei a trabalhar com os doces, tive um sucesso com os doces, resolvi voltar para a faculdade, porque eu falo assim, sonhos nunca morrem, né? Eles adormecem no coração da gente. E eu sempre tive aquele amor ali pela nutrição, e o que me move hoje em dia é a sensação de receber a mensagem, chegar assim e falar assim, Nutri, meu sono melhorou, ou eu consegui fazer dieta, eu emagreci, ou eu tô dormindo bem, meu intestino voltou a funcionar, eu não tô tendo mais dor de cabeça. Então, melhorar a qualidade de vida, para mim, hoje em dia, é a melhor realização. Então, é o meu projeto que eu tenho hoje em dia no meu coração, que é levar a qualidade de vida, principalmente para as mulheres com climatério e menopausa, que eu vejo quanta melhora tem no consultório, com o ajuste de alimentação e informação, que eu acho que é o principal. Quando ela tem informação, quando ela consegue fazer boas escolhas, ela consegue melhorar muito o dia a dia dela, o sono, o relacionamento com as outras pessoas. Então, eu acho que passou ali de atendimento para uma missão. E eu quero levar para as mulheres, eu quero quebrar esse tabu da menopausa. É isso. E essa missão linda que você realiza tão bem e que a gente admira muito, viu? E é uma missão que vai além do bem-estar feminino, mas que salva muitas famílias, né? A gente percebe que muitos casamentos ficam destruídos por conta dessa fase tão delicada que a mulher está passando e que muitas vezes o homem não entende, né? Exatamente, Thaís? é o que eu falo. A menopausa é o fim da fase reprodutiva da mulher, não da sua fase ativa. Não acabou a vida dessa mulher. Dá para ela, assim, é uma fase em que financeiramente ela tá mais estável, os filhos já cresceram, ela consegue olhar para ela, cuidar mais dela. Porque tem muitas mulheres que ainda chegam no consultório com aquele peso de que ela está tirando um momento para cuidar dela, que ela está gastando com ela. E aí, quando ela está nessa fase, ela já está querendo se cuidar mesmo, ela está querendo ter qualidade de vida, bem-estar, e é muito gostoso. E a melhora, assim, é absurda, de um mês para outro. E aí, elas estão no coração da Nutri. Não que os outros não estejam, gente, mas as mulheres nessa fase, elas têm toda a minha atenção. Que delícia. E é lindo de ver esse amor que você tem à sua profissão. Parabéns. Obrigada. O nosso podcast vai ficando por aqui. A gente conheceu um pouquinho mais da história da nossa nutricionista, Thaís Vilauta. Ela que é a nutricionista de Taubaté e que atende não só Taubaté, mas toda a região do Vale, né, Thaís? Sim, toda a região do Vale. E eu atendo várias pessoas. Vêm de Campos, de São José, vêm do fundo do Vale, de Cruzeiro, por conta da menopausa. E ser um cuidado a mais com essa mulher. E é por isso que você foi convidada para estar aqui hoje no nosso segundo episódio. O nosso podcast vai chegando ao final. Tá na hora de você chamar os amigos, compartilhar com as amigas, para todo mundo ficar por dentro. Lembrando, gente, compartilha aí o nosso link, tá bom? Obrigada, viu, Thaís? Obrigada. Que a força do Vale esteja com você, tá Amém. bom?